Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Atanásio, rogai por nós. Muito bem, hoje vamos começar a quinta carta. O tema dessa quinta carta é um tema interessante porque toca um pouco o nosso contexto atual, o sentimento. Ele fala aqui, o título da carta é A fé não é substituída pelo sentimento. E aqui ele vai, eu acho que tem mais duas, três cartas também à frente, mas pelo menos eu acho que duas cartas que ele vai tratar desse tema do sentimento, do sentimentalismo, do sentimento religioso. E isso é muito importante para a gente poder viver bem a fé. A fé não é sentimento. E muitas pessoas, pelo sentimento, se afastam da fé. A gente vai entender um pouco mais sobre isso aqui. Então, a fé não é substituída pelo sentimento. Vamos lá ao texto. Atacada por todos os lados, hoje a fé tornou-se rara nas almas. E isso, lembrando, Padre Manuel André está no século XIX. Se ele vivesse hoje, ele falaria que está mais rara ainda. À medida que os tempos avançam, caminhamos para a realização das palavras de Nosso Senhor. Abre aspas. Quando o Filho do Homem voltar, crês que ele encontrará fé sobre a terra? É uma pergunta muito válida para os nossos dias, né? Quantos cristãos não vivem uma fé verdadeira, uma fé rala, sem profundidade, sem, de fato, vida de oração? Nenhuma fé suporta isso, ela se desvanece, ela vai se perdendo. Repare que as almas que vemos já não ter fé, tiveram-na, ao menos no batismo. Isso é muita verdade, a gente acompanha isso em nosso ambiente, nossas famílias. Estas almas estão em um estado bem diferente dos infiéis que nunca tiveram fé. A fé é um bem tão grande que, uma vez entrando numa alma, fica sempre alguma coisa. Então, hoje a gente vive um contexto que é desafiador, um desafio diferente dos primeiros missionários. O mundo não tinha fé. Aqui, os índios, enfim, os portugueses chegaram, os espanhóis na América, foram evangelizar, mas ali eram completamente crus, né? Homens e mulheres que não conheciam a Cristo, não sabiam da fé. Hoje, uma situação que talvez fique bem difícil, bem truncada, é porque há muitas pessoas, e a maioria delas, acham que conhecem a Cristo, acham que conhecem a igreja, né? E é pior, porque você primeiro tem que tirar o preconceito, todos os erros que estão, e depois colocar no lugar a verdadeira fé, a verdadeira doutrina, o que diz a igreja. E isso é muito complicado. Pior do que dar a fé é ter que tirar uma fé errada, uma fé que está ali corrompida, mundanizada, misturada, deturpada, e colocar a fé verdadeira. Isso é pior. Então, a gente vive um desafio diferente do que os missionários, quando chegaram no Brasil, né? Pegar um povo sem fé e um povo com uma fé pervertida, talvez, mudada, alterada. São Francisco de Sales disse a respeito da caridade. A caridade, abre aspas, tendo sido separada da alma, a caridade tendo sido separada da alma pelo pecado, deixa muitas vezes alguma coisa que parece com a caridade, que pode iludir e nos entreter em vão. Vamos lá, vou até repetir porque é profundo. A caridade tendo sido separada da alma pelo pecado, ou seja, recebemos a caridade de Deus, o amor de Deus na nossa alma. Aquela amizade com Deus é a caridade que retomamos, que recebemos pelo batismo. É a caridade. Quando pecamos, rompemos esse vínculo de amor, de caridade com Deus. Muitas vezes, alguma coisa que parece com caridade, que pode iludir e nos entreter em vão. O que ele está dizendo aqui? A gente às vezes rompe com a caridade. O pecador rompe com a caridade, ele fica com algo, com um avatar da caridade, que não é a caridade. Ou seja, que
Você dá um alimento a um pobre, é algo bom, mas isso necessariamente é caridade? Não, porque caridade é primeiro o amor a Deus, você está unido a Deus em caridade, em comunhão com Ele. Daí, então, meus atos são atos caridosos, né? E a gente acha que simplesmente fazer algo bom é uma caridade. Não é caridade. Esta aparência de fé, porque ela é apenas aparência, não passa de um fingimento da fé, uma fé fingida, ou, se quiser, imaginada. O que se chama de sentimento religioso. Isso aqui é uma erva daninha, hein? Isso aqui é muito delicado. Os sentimentos religiosos, o que é? Uma espécie de presente que os homens querem dar a Deus, pelo qual Deus deve sentir muito agradecido. Um fundo de benevolência que o homem sente por Deus, uma sorte de polidez, de bom tom, de bom gosto do homem em relação a Deus. Sim, tudo o que quiser neste gênero, que a pouco obrigue, que não atrapalhe, que se acomode, que se preste a tudo e não se comprometa com coisa alguma. Aí está o que geralmente se entende por sentimentos religiosos. Mas isto não é fé. Não é fé. A gente olha que isso aqui parece que ele está escrevendo para nós hoje. No geral, as pessoas que dizem e consideram ter fé, no máximo têm um sentimento religioso. Elas olham a realidade de Deus e falam assim, nossa, eu preciso estar em comunhão com Deus, preciso estar perto de Deus. Não precisa estar tão perto assim. Eu preciso fazer a vontade de Deus, mas desde que não atrapalhe a minha vida. Eu preciso ir à missa aos domingos, mas desde que eu não tenha compromisso. Se eu tiver alguma viagem, por exemplo, poxa, eu vou priorizar o quê? Minha viagem ou Deus? Poxa, todo domingo estou com Deus. Um domingo que eu vou faltar, eu não vou estar com Deus. Será que eu sou tão mal assim? Então parece que, na verdade, a gente está fazendo um favorzinho para Deus com a nossa vida reta, com a nossa vida de comunhão com Ele, com o nosso esforço de ir à missa, de se confessar, de rezar. Olha, Deus, eu estou fazendo aqui minha parte, mas assim, é porque, né? É de bom tom que eu faça isso, né? É chato você falar para as pessoas, não acredito em Deus. Aqui no Brasil a gente é assim. Os latinos, nós somos assim, né? Então a gente, os europeus, eles são mais secos. Então a gente fala, não tenho fé, não acredito, deixei. A gente aqui acaba criando aquele laço que não é um verdadeiro laço de fé, nem sai nem entra, um pé dentro da igreja, um pé fora. E isso é péssimo para a fé. É um sentimento, a gente acha que está ali, mas não está. O sentimento, ele passa. Falava na outra live sobre o amor matrimonial, né? Outras lives atrás, do outro livro que eu falava. Por que o matrimônio acaba? Porque muitos matrimônios hoje, eles são pautados no sentimento e não no amor. Sentimento é algo que passa. A gente está feliz, amanhã está triste. Um casal hoje está apaixonado, amanhã não está. O que faz perseverar o casamento? O amor, não é o sentimento. O sentimento ele é transitório, ele depende do nosso estado de ânimo. E a gente não pode viver assim. Né? Imagina se seu filho tivesse seus cuidados somente quando você está feliz por ter um filho. Então eu vou lá cuidar dele. Hoje eu não acordei bem, então não cuido dele. Por que você cuida dele? Porque você ama. Assim como a aparência de caridade pode nos iludir e nos entreter em vão, a aparência de fé pode nos iludir e nos ilude muitas vezes, e pode nos entreter e nos entretém a miúdo em vão. Em vão. Então, vamos considerar isso a sério, né? A nossa fé não pode ser simplesmente um sentimento, é uma decisão de amor a Deus, porque eu amo Jesus Cristo. Quero dar minha vida completamente para Ele. Não pode estar pautada num sentimento transitório, mas sim numa decisão. Né? Decisão que se concretiza de fato, né? Em atos de piedade, de amor. E como é que isso acontece? Esse perder a fé, esse esmiuçar a sua fé, ter só esse sentimento religioso.
Diz o texto, a senhora perguntará, lembrando que aqui é uma carta que ele está escrevendo a uma senhora. A resposta é fácil. Um cristão, para agradar a Deus, deve fazer atos de fé a toda hora. Né? Orai sem cessar, diz São Paulo. Na oração, na prática da vida cristã, na recepção dos sacramentos, o cristão deve ter como obrigação severa praticar a fé, fazendo atos interiores para acompanhar muitos atos exteriores da vida cristã. Este é o dever. Mesmo que a gente não possa rezar toda hora, mas toda hora a gente pode lembrar de Deus, ter presença de Deus. Né? Lembrar que Ele é meu Pai, lembrar que Ele me ama, fazer um ato de contrição se eu fiz algo mal. Se eu fiz algo bom, alguém me elogia, falar, Deus, é para Ti, é pelo Senhor, foi o Senhor que me deu essa capacidade. Nada de bom faria sem a Tua graça. Ora, o perigo, a decepção, consiste em fazer atos de vida cristã não com fé, mas com aparência de fé ou sentimentos religiosos. Então você vai lá, se ajoelha, né? Porque tem gente olhando, mas não reza em casa. Você não tem vida de piedade concreta. As pessoas, no momento, no grupo de oração, na sua oração, lá você faz aquela cara sofrida, parece que está lá. Mas atos interiores, né? Não só de aparência de fé. A fé é então substituída pelo sentimento quando agimos assim. A realidade pela imaginação. A gente imagina que tem fé, mas não tem na verdade. Neste estado, podem-se fazer muitas orações sem rezar, confessar-se sem querer se emendar, receber a Eucaristia sem se unir a Cristo. Que tristeza isso, né? Muitas vezes fazemos oração sem rezar, porque estamos preocupados com outras coisas, não nos colocamos ali. Muitas vezes um cristão se aproxima do sacramento da confissão, pede perdão, mas será que interiormente quer romper completamente com o pecado? Muitas vezes não. Muitas vezes está ali só para aliviar sua consciência, não para reparar o pecado que ofende a Deus. Quantos e quantos cristãos que nem sequer se confessam, nem sequer se preparam e vão receber a Eucaristia, criam um sentimento de que precisam de Jesus. A igreja ensina como deve fazer, estar em comunhão com Ele, pedir perdão dos pecados, para então receber a Eucaristia. Aí a pessoa se aproxima da Eucaristia, comunga em pecado. O que acontece? Em vez de estar mais próximo de Jesus, se afasta mais ainda dele. Peca, mais um pecado entra para sua conta porque não está preparado, falta a missa e depois volta a comungar. Que coisas graves! Tem pecado contra a castidade, ira, ofensas, coisas tão graves, depois vai lá comungar sem se confessar, porque ele se sentiu que Deus estava te chamando. De fato, Deus está te chamando, mas primeiro a confessar, com arrependimento, com amor, com contrição, e depois vir a receber a Eucaristia. Não inverter a ordem. Não podemos fazer da religião que Deus nos revela e que a igreja guarda a nossa religião, no sentido assim, de que como queremos que ela seja. O padre me falou, a doutrina me fala, a igreja fala, mas não é bem assim, eu vivo a minha fé como eu quero. Acaba sendo um sentimento, não uma realidade, é algo que você imagina. Segundo o que eu ouvi dizer, tanto por um bispo, diz o padre Emanuel, como por um missionário que percorreu toda a França e estudou atentamente o estado das almas, parece que hoje, sob muitos pontos de vista, fazemos apenas com a máscara da fé o que deve ser feito com a fé. Vestimos um rosto piedoso, travestimos a nossa condição pecadora com uma máscara de piedade que às vezes ele devia ter antes rompido com o pecado. Isto ajudará a senhora, escreve o padre Emanuel, a compreender e a poupará do sofrimento quando chegar o dia em que reconhecer que um bom número de cristãos que se dizem devotos e praticantes têm exatamente os mesmos vícios dos mundanos não praticantes. Eles praticam, ai de nós, mas a fé, ai de nós, devemos zelar por nós, não pelos outros.
mas a fé não é o princípio de seus atos religiosos. Eles são cristãos em imaginação e, na realidade, viciosos como tantos outros, viciosos, largados no pecado, não se convertem, não se aproximam de Deus de verdade. O sentimento religioso, já terminando hoje aqui a nossa live, o sentimento religioso é certamente um dom de Deus. O sentimento religioso, mas entendamos, é um bem de ordem natural. O sentimento religioso é a consequência natural da nossa qualidade de criaturas, como o respeito aos pais é natural aos filhos. Ou seja, o sentimento religioso é algo natural, essa inclinação natural a Deus. Mas isso não basta. Isso não é suficiente, porque isso nos faz também nos afastar de Deus, porque vivemos uma religião que não existe, uma religião que nós inventamos. Então, digamos e professamos o credo que a igreja nos diz, aquilo que a igreja nos pede, e vivamos com amor, com entrega total, sem reservas, né? E amanhã a gente continua o tema de hoje. Amanhã domingo, continuaremos na segunda-feira, né? O tema da sexta carta é um tema muito interessante. Qual a diferença entre fé e sentimento religioso? Tem uma diferença aqui, então ele vai aprofundar esse mesmo tema e a gente vai ver melhor na segunda-feira. Então, que Deus abençoe a todos, conserve-nos na fé verdadeira, que o sentimento é bom, mas que a nossa fé passe o sentimento e viva do amor concreto, o amor entregue, o amor que não se esgota, o amor que se funda no amor de Cristo, que é o amor da cruz. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.